E aí, meus amigos do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Sidney, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Quero cumprimentá-los, quero cumprimentar a minha equipe, que me ajuda muito. Quero cumprimentar o Tiago, que está aqui, certo? Antes de nós começarmos a aula, pessoal, não se esqueçam, preciso dizer a vocês, acessando o Google Classroom lá, faça aquelas atividades obrigatórias, elas marcam a tua presença, certo? Se você tiver alguma dúvida, contate o professor, converse com ele que ele vai te ajudar. Se você por algum motivo não tiver acesso ao Google Classroom, vá até a escola lá, que eles oferecem o material, termine e entregue esse material para você ganhar presença e nota, ok? Vamos lá. Hoje nós veremos o quê? Os objetivos da aula. Vamos ler e analisar parte de uma entrevista, vamos reconhecer posicionamentos no texto, perceber as marcas linguísticas do gênero entrevista, compreender a variação linguística presente nesse gênero, aprender as características principais da entrevista, ok? Então vamos aqui, ó. Então, a entrevista tem essa característica dos interlocutores, o entrevistador e o entrevistado, né? Sempre aparece o nome do entrevistador, pode ser uma instituição, alguém, né, em nome da instituição. Então, hoje a entrevista é com o professor Marcos Bagnon, professor muito bacana, muito legal, as obras dele, tem uma obra muito legal. Diz aqui, ó, professor Marcos Bagnon, em comunicação pessoal feita pelo senhor sobre a variante linguística não padrão, nos quadrinhos do Chico Bento, o senhor classificou como pseudo-dialeto caipira essa variação presente na fala dos personagens da revistinha. Poderíamos dizer o porquê da escolha de tal termo e discorrer sobre isso? Então, olha que pergunta legal. Preciso falar uma coisa interessante aqui para vocês, que sai um pouquinho do tema, mas é importante. Pessoal, linguística não padrão. A gente fala... a regra nova pede que nós que a gente exclua o hífen de palavras como não verbal, não padrão, certo? Mas é que isso é muito polêmico, está aparecendo aqui, mas é muito polêmico, e as pessoas estão usando ainda, mas é polêmico, tá? Mas a regra pediu que nós retiremos esse hífen daí. Vamos para o primeiro quiz. O senhor classificou como pseudo-dialeto caipira essa variação presente na fala dos personagens da revistinha. Poderia nos dizer o porquê da escolha de tal termo e discorrer sobre isso? Na palavra pseudodialeto, A. O que há ali, meus amigos? A. Um prefixo que positivo uma ideia? B. Um prefixo que negativo uma ideia? Então eu peço que vocês respondam e daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí, meus amigos, conseguiram? Vamos lá. Então, repare, há um pensamento na sociedade, de um modo geral, que o dialeto caipira, meus amigos, ele tem algumas características e a tendência é discriminar, né? Mas o que acontece aqui, ó, o Marcos Bagno veio para dizer o seguinte, ó, há um falso dialeto, pseudodialeto, pseudo quer dizer falso. Então, há um prefixo que negativa a ideia. Que ideia é essa? A ideia de que o dialeto caipira ele é de ser discriminado, enfim, essas coisas. Então, ele vem para desconstituir isso, dizer, ó, pseudodialeto. Todo mundo está pensando que o caipira é assim, mas essa falsa ideia ele desconstitui, certo? Então, esse prefixo negativa essa ideia toda. Além dele negativar a palavra, ele negativa a ideia toda. Olha que legal. Então vamos lá, agora a resposta daquela primeira pergunta, né? Marcos Bagno responde, é preciso sempre deixar bem claro que as historinhas do Chico Bento, assim como as músicas de Adoniran Barbosa, Luiz Gonzaga e os poemas de Patativa do Assaré, não são uma representação fiel de nenhuma variedade linguística verdadeira. Em todas essas manifestações, o que existe é uma representação artística, entre aspas, de uma variedade linguística imaginada pelo autor. Olha só que legal, ele responde essa questão de forma muito mais precisa. Ó, ele continuando ainda, né? Por isso, optei, ele vai dizer por qual motivo,
pela denominação pseudodialeto, porque não é um dialeto verdadeiro, é um dialeto falso, fingido, no sentido usado por Fernando Pessoa ao dizer que o poeta é um fingidor. A liberdade poética, meus amigos, oferece isso ao escritor, enfim. Então ele pode brincar com esses elementos, é isso que ele está tratando, né? É a recriação artística de uma representação imaginária que o autor tem do que seja a variedade linguística que ele tenta representar essa variedade linguística, certo? Mas ele desconstituiu essa ideia. Vamos para a atividade 1. No recorte, em todas essas manifestações, o que existe é uma representação artística de uma variedade linguística imaginada pelo autor, ao uso de aspas completas e aspas simples em alguns pontos do texto. Explique o uso desses recursos. Pessoal, devo lembrá-los de que na entrevista é muito importante a pontuação, certo? Então, eu quero que vocês respondam esses detalhes aí, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Meus amigos conseguiram? Vamos lá. Então, ó, quando se apresenta um recorte de texto, quando você recortar o texto de alguém, lembre-se, entre aspas, deve-se usar aspas ademais. Se houver outro elemento que pede, ó, eu recortei um trecho, vou colocar entre aspas, mas dentro do mesmo recorte eu vou colocar aspas novamente. Eu uso aspas duplas e simples, ó, isso é gramatical até, né? Se houver outro elemento que as mereça, por outro recurso qualquer discursivo, deve-se usar aspas simples. No que diz respeito às aspas dentro do texto, aqui, ó, manifestação artística, o nosso autor quis enfatizar esses vocábulos, ok? Ó, elas foram usadas para enfatizar a representação artística, certo? Vamos lá, atividade 2. Por isso optei pela denominação pseudodialeto, porque não é um dialeto verdadeiro, é um dialeto falso. O entrevistado aponta seu posicionamento acerca da discussão. Você concorda com ele? Por quê e como se chega a esse entendimento? Então eu peço que vocês respondam e daqui a pouco a gente volta para corrigir, ok?
Meus amigos, conseguiram? Vamos lá. Ó, então, o entrevistado aponta o posicionamento dele, né, acerca da discussão. Você concorda com ele? Por que se chega a esse entendimento? Ó, resposta é pessoal aqui, certo? Espera-se que você, aluno, reconheça que Bagno se refere àquele dialeto caipira, né, que se apontava no passado, um dialeto estereotipado como uma personagem ou um personagem ridicularizado muitas vezes. Ele desconstituiu isso. Entretanto, atualmente já está mais evidente que o país todo tem marcas desse mesmo uso. Até é muito curioso isso, né? Hoje, se você observar, as pessoas, de modo geral, não é estereotipado. De modo geral, todo mundo usa um dialeto ali. Ele desconstitui isso para a gente. Daqui a pouco eu trago exemplos para vocês entenderem. Vamos lá para a variação linguística agora. A língua está em movimento, ela é dinâmica e não um objeto estático. Então, ela está o tempo todo em processo de mudanças, assim, certo? Eu, como gramático ferrenho, eu gosto de puxar a brasa para o meu peixe. Quero dizer o seguinte, eu também não dá para descambar, óbvio, mas que é importante, a língua está em movimento, isso é legal. Algumas alterações acontecem devido a fatores, como tempo, o tempo faz com que haja essa mudança, espaço, onde se vive também, tipo de interação, né? Grupo social, enfim, interlocutores, certo? Dentre outros. Então, tudo isso faz com que a língua mude. E eu gosto muito de usar sempre nas minhas aulas, gosto de dizer para os meus alunos que o uso determina a regra. Isso acontece. Infelizmente, os dicionários, os vocábulos e a gramática como todo vai observar isso e vai agregar, certo? Temos aqui a variação geográfica ou diatópica, que ela está relacionada ao local. Professor, se vier somente desta maneira escrito para vocês, guardem, pessoal, que muitos examinadores gostam de brincar com a semântica das palavras. Lembre de topos, quer dizer lugar, topônimo, lembre de topografia, quando eles querem recortar algum lugar assim, topografia faz isso, topos quer dizer lugar, já guarda por aí. Então, está relacionado ao local. Temos exemplos aqui, ó, variações entre o português do Brasil e o português de Portugal, regionalismos, né? Variação histórica ou diacrônica, cronos quer dizer tempo, cronômetro, então a ideia de tempo, ó, dia quer dizer dois. Quando eu estou estabelecendo uma relação entre dois elementos, eu uso dia, se fosse apenas um não usaria, mas é diacrônica porque eu estou estabelecendo dois momentos, diatópica que eu estou estabelecendo dois lugares, olha que legal. Aí vocês vão gravando esses nominhos, ocorre com o tempo, ó, tal como o português medieval e o atual, né? Tem exemplos aqui para vocês, português arcaico. Elípticos, pegalaemos, são formas que caíram em desuso, hoje não usamos tanto mais. O advérbio quiçá, eu vejo algumas pessoas usando, mas os mais antigos, né? Ó, temos variação social ou diastrática, é percebida nos grupos sociais. Guardem, para gravar esse nominho também vem de extrato, estratificação social. Não é, vejam bem, não é aquele extrato que a gente tira do banco, aquele lá é com X. Extrato com S quer dizer extrato, a gente pode pensar em extrato social, camadas assim, digamos, ok? Ó, exemplos desse tipo de variação são os socioletos. Temos exemplos aqui, ó, exemplo de socioleto. A linguagem técnica dos médicos que nem sempre é entendida pelos pacientes. A linguagem jurídica ou de especialistas em tecnologia. Imaginem só se eu falasse para vocês assim, ó, data máxima vênia, o recurso está intempestivo porque cabem embargos infringentes. Vocês entenderam? Olha só que coisa. Então, essa é uma linguagem técnica. Então, repare como socioleto é. As pessoas daquele grupo que vão entender. Social, ok? Variação situacional ou diafásica. Aí depende da situação, do momento, depende do contexto. Eu falei tempo, mas não tem muita relação. É situação. Você pode estar em vários lugares, depende da situação ali. As gírias são exemplos de expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Por exemplo, a gíria, né? Em Libras aqui, pessoal, ó, a Libras, eles têm uma gíria, né, Tiago? Qual que é? Ó, 007, pessoal, quer dizer o quê? Aquele que é esperto, olha que bacana a gíria da Libras, bacana, muito, e falado em Libras, né? Muito bacana isso. Vamos lá. Então, vamos para a atividade 3. A língua varia no tempo, no espaço, em diferentes classes sociais, socioculturais. De acordo com o que você estudou até agora, até aqui, dê exemplos e variações. Aqui, pessoal, não é para vocês apontarem qual está correto. Eu coloquei 2 pontos porque eu quero que vocês coloquem para mim quais são as variações regionais, quais são as variações sociais e as históricas, certo?
Então, coloque para mim, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Ok, meus amigos? Vamos lá. Então, ó, aqui nós temos, ó, regionais, aipim, mandioca, macaxeira. Por exemplo, aqui nós conhecemos como aipim, mandioca, mais macaxeira, mais no Nordeste, ó. Então, regional, né? A gente chama de atópica, porque ela depende da região, lugar. Guri, piá, moleque, olha quanta variação. Sociais, desumilde, orgulhoso, um extrato social mais elevado, desumilde, alguns menos, enfim. Ó. Históricas, vossa mercê se tornou você. Esse vossa mercê era usado, era um pronome de tratamento, olha, foi caindo vossa mercê, vós mercê e agora você. Como daqui a pouco estamos escrevendo só VC, né? Não poderíamos, mas estamos fazendo. Vamos continuar. Metástase, meus amigos. O que significa? Metástase quer dizer o quê? É a transposição de fonemas da mesma sílaba. Ó, estudos apontam que são escassos na língua portuguesa, mas eles existem. Ó. Exemplo, a palavra dormir é muito comum, algumas pessoas trocam por dormir, dentro da mesma sílaba. Separemos, ó, dormir, dormir. O que eu faço? Dentro da mesma sílaba, não sílabas separadas, eu troco as letras. Ó. Dormir. Isso daí a gente chama de metástase. Ok? Ó, o R caipira, fonema R, em final de sílaba ou em posição intervocálica. Né? Rotacização do L, muito comum, né? Nós trocarmos, ó, repare, fonema lateral L pelo R. Então, e os autores brincam muito com esses elementos da língua, nas revistinhas, enfim, na narração, em textos literários também. Ó, exemplo, mil, fica mir, enxoval, enxovar, claro, craro. Cuidado, meus amigos, cuidado com o preconceito linguístico. Muitas pessoas podem tirar sarro, porque falou claro, craro. Vocês sabiam que existem variações e das quais nós nem temos informações? Olha só, se você tirar sarro de alguém que fala, por exemplo, aluguer, cuidado, porque essa forma está correta. Inclusive existe o plural, alugueres. Olha só, tomar cuidado. Ó, acontece em todo o país, menos comum na linguagem culta. Óbvio que é a linguagem mais formal, nós precisamos de lugar... Eu diria para vocês que a língua é mais ou menos assim, meus amigos. Ó. Se eu for a um casamento, eu posso ir desta maneira? Até poderia, mas as pessoas vão olhar de uma forma estranha para mim. Eu tenho que ir de uma forma bem mais elegante, com meu terno, enfim. A língua é a mesma maneira. Quando eu vou usar uma língua, não estou dizendo que elas não são importantes, todas têm o mesmo nível, mas saber usar uma de acordo com a situação. Lembra da diafásica lá? Então tem que usar uma de acordo com a situação. A língua é assim. Se eu for para uma praia, eu posso usar minha bermuda, uma camiseta, tranquilo. Se eu for a um casamento, eu não posso ir de bermuda. A língua é assim, ok? Então, ó, acontece em todo o país, menos comum na linguagem culta. É um rotacismo que veio do latim. Olha o rotacismo que veio do latim. A palavra cravo, ela era lá no latim clavo. Olha só. Não tiremos sarro, porque ela mudou. Repare que esse rotacismo, que é um fenômeno que acontece na língua, ele já veio desde o latim. Ó, iotização do LH. O que é a iotização do LH? Nós falamos, às vezes, em vez de falarmos falhar, a gente fala falhar. Essa é a iotização. Ó. Falhou, falhou. Mulher, mulher. E repare que é uma iotização do LH. Parecida com a rotacização do L, acontece em todo o país, sendo uma marca mais social do que regional. Apócope, consoante R, na terminação dos verbos no infinitivo. Eu gosto muito de falar do infinitivo, esses verbos são fantásticos. Mas o que tem ocorrido hoje? As pessoas, em vez de falar o infinitivo de forma com R certinho, a gente tem suprimido esse R. E apócope é isso, apócope é isso. A gente, no final dos verbos, a gente retira esse R. Falamos, em vez de falarmos brincar, eu falo brincar. Se eu falar assim, é uma linguagem informal, concordam? Não é a linguagem formal, não. Eu tenho que colocar até um acento, brincar. Se vocês um dia usarem as redes sociais, as mídias sociais, digamos assim, Facebook, WhatsApp, se você colocar esses verbos, não se esqueça de acentuar, porque brincar, principalmente as terminadas em A, E e O, e a grande maioria dos verbos terminados em A, E e O, certo? São terminados assim, então todos têm acento, ok? Ó, brincar, fica brincar. Olhar, fica olhar. Comer, fica comer. Já vi muito nas redes sociais as pessoas colocarem isso e algumas delas daí, cuidado que os verbos, eles são flexionados e alguns pode haver uma ambiguidade, para haver uma interpretação, um mal entendido ali nesses verbos, ok? Vejamos. Níveis de fala, precisamos falar linguagem formal, que é essa que nós usamos. Lembra da minha vestimenta mais adequada para o meu casamento? Então tem que usar textos acadêmicos, certo?
Linguagem informal é aquela linguagem mais descolada, eu posso usar de forma mais livre, né, do que a linguagem formal. Vejamos, ó, linguagem informal é coloquial, né, é aquela espontânea, dinâmica e despretensiosa, usada no dia a dia. A linguagem formal, norma padrão, é necessária, principalmente em um texto, uma palestra, acadêmicos, meus amigos, mas existem outras situações nas quais nós usaremos também, mas principalmente nesse. Você redigiu um texto, uma tese de doutorado, de mestrado, você vai precisar fazer um texto formal. Ó, variações linguísticas são expressas geralmente nos discursos orais, então as variações linguísticas, elas vêm dos discursos orais. Um texto escrito, seja em qual for o lugar do Brasil, segue as regras do mesmo idioma, a língua portuguesa. O preconceito linguístico está relacionado com as variações linguísticas. Ele surge para elevar manifestações linguísticas ditas superiores em detrimento daquelas que se dizem, abre aspas, inferiores. Por isso que eu coloquei entre aspas, porque nenhuma língua é mais importante, e digo língua não, um dialeto, né? Nenhuma língua, mas também nenhum dialeto. Dentro da mesma língua, é mais importante, mais superior que o outro, são todos formas de se uso, de situação. Vou precisar usar um, às vezes vou precisar usar o outro, só ter esse cuidado. Cada região possui peculiaridades que envolvem aspectos históricos, sociais e culturais, né? A maneira de falar do norte é diferente da falada no sul. Temos aqui, ó, a língua é dinâmica, está viva e o uso determina a regra. Eu falei para vocês que eu gosto muito de falar isso, que o uso nosso determina a regra. Ela vai acontecer isso, certo? Expressões, entonações e sotaques. O preconceito linguístico enaltece uma forma em detrimento de outra, de forma pejorativa e estigmatizada. Não pode, não pode. Ó, todas as variações são aceitas e nenhuma delas é superior ou considerada mais correta do que outras, ok? Vamos para o quiz, ó. Então, por que o R e o L caipiras são usados por alguns autores? A, para caracterizar o personagem. B, para demonstrar que eles gostam do dialeto. C, para evidenciar a língua portuguesa no Brasil. E D, para apresentar a preocupação com a naturalidade, ok? Então, meus amigos, ó, principalmente nos textos narrativos, né, é muito comum apresentarem essa forma, usar o R, usar o L. Lembra-se do Cebolinha, do Chico Bento. A gente usa, mas eu quero que vocês me respondam e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Meus amigos, vamos lá? Vamos responder. Então, por que o R e o L, caipiras, são usados por alguns autores, né? O Cebolinha não é caipira, né? Ele não tem, ele é uma forma que ele usa para brincar com o L, mas, digamos, é para caracterizar o personagem, meus amigos. É basicamente para isso, não é para estereotipar ou estigmatizar ninguém. A intenção do autor, lembra da liberdade poética no texto? Então é para isso, ok? Vamos lá, ó. Pergunta, vamos continuar com a entrevista aqui, né? O senhor, pergunta ao Marcos Bagno, o senhor tem conhecimento de outras obras literárias em que é utilizado um pseudodialeto? Em sua opinião, qual a relevância desse pseudodialeto na tradução literária, né? Então, ele responde aqui, ó, toda a nossa tradição literária regionalista se valeu da estilização de variedades regionais do português brasileiro. Simões Lopes Neto, Valdomiro da Silveira, Jorge Amado, Guimarães Rosa, Carmo Bernardes, Bernardo Ellis, etc. Aqui, no entanto, aqui uma diversidade, já não cabe falar de pseudodialeto, porque eles não procuraram registrar literalmente essas variedades, como faz o Chico Bento, mas somente pincelam o texto com vocabulário e construções típicas de suas regiões. Ou
como no caso mais radical de Guimarães Rosa, empreendem toda uma estilização da variedade que serve de base para seu trabalho estético. Então aqui ele respondeu, ele disse claramente que aqui o objetivo é mais estético do que eventualmente estereotipar alguma coisa. Vamos para a atividade 4 agora. Aqui, no entanto, já não cabe falar de pseudodialeto. Por quê? Eles não procuraram registrar literalmente essas variedades, mas somente pincelam o texto com vocabulário e construções típicas de suas regiões. Bagno tem uma outra visão acerca da variação linguística presente na literatura, certo? Como ele demonstrou que ela é diferente da usada nas revistinhas, então, meus amigos, quero que vocês me respondam e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
vamos lá, meus amigos. Ó, então, Bagno tem uma outra visão acerca da variação linguística presente na literatura. Para ele, o que ele demonstra de diferente? Ó, nessa resposta, ele apresenta de forma como os literatos nacionais usavam regionalismo em suas obras, ou seja, era um recurso de que se aproveitavam para representar trabalho mais estéticos, meus amigos, sem preocupação de um registro imaginário e estereotipado do que seria o caipira. Então, eles usam, os literatos nossos, eles têm uma ideia de mais estética, apresentar um texto mais estético, mais legal, certo? Liberdade poética, lembrem-se disso. Então, vamos lá, característica da entrevista, quais são as características dela? Textos informativos ou opinativos, certo? Eu posso informar apenas uma entrevista, eu posso apenas passar uma informação, ou posso passar uma informação com uma opinião. Aí eu sou formador de opiniões, certo? Presença do entrevistador e do entrevistado. Linguagem dialógica e oral, óbvio, dialógica, lembra do dia, meus amigos? Ó, dia quer dizer sempre dois, pelo menos dois. Duas pessoas ou mais, diálogo, vou dialogar. E oral. Marca do discurso direto e da subjetividade, um ambiente mais descontraído, mais livre. Mescla da linguagem formal e informal. Ok, e com isso nós terminamos a aula de hoje. Vamos ver aqui, ó, analisando parte de uma entrevista, analisamos essa parte dela, nem toda ela. Entendemos os recursos linguísticos que permeiam esse gênero, certo? Percebemos as marcas linguísticas do gênero, compreendemos a variação linguística, aprendemos as características principais da entrevista, certo? Aqui vocês encontram a entrevista no site aqui, certo? Este é o livro do Marcos Bagno, Preconceito Linguístico, muito bom, certo? Né? Com isso, pessoal, meu muito obrigado, até a próxima aula.